minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Bem-vindos à reflexão diária da Palavra de Deus. Eu me chamo Marielle Brito, estou ministra extraordinária da Palavra e da Eucaristia na área missionária Cidade de Deus. Participo da comunidade São Benedito, Arquidiocese de Manaus, setor Dom Luiz. Irmãos e irmãs, tracemos sobre nós o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, hoje é segunda-feira da 12ª semana do tempo comum e iniciamos o mês da Bíblia e hoje oportuna a palavra para refletirmos que a liturgia nos propõe a refletirmos as nossas atitudes diante da Santa Palavra. Estamos neste mês precioso da Bíblia e assim refletiremos o profeta Ezequiel. E assim, irmãos e irmãs, a liturgia nos convida a prestarmos bastante atenção nas nossas atitudes diante da Palavra de Deus. Ela é de aprovação? Ela é de dúvida? Ou ela é de rejeição? E assim, irmãos e irmãs, possamos pegar assim a nossa Bíblia. Mas antes de pegarmos a nossa Bíblia, irmãos, rezemos juntos pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos nos leitos dos hospitais. Oremos pelos nossos irmãos e irmãs que têm nesse momento a dor no coração pela partida, pela Páscoa de algum ente familiar. Que o Senhor assim os console com a sua graça, da misericórdia, o seu amor bondoso, o seu amor que o reconforta, o seu amor que vai afagando como refrigério para todas as dores deste dia. Amém. Irmãos e irmãs, voltemos à palavra. Em Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30, que diz assim: Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos e a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro e entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Todos aprovavam Jesus, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Este não é o filho de José? Mas Jesus disse: Sem dúvida, vocês
vão repetir para mim o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não vinha chuva do céu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira, que havia vivido em Sarepta, na Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, um texto bem oportuno para refletirmos as 3 palavrinhas que dizia no início: a aprovação, a dúvida e a rejeição. São as palavras que vão permear esta reflexão. Irmãos e irmãs, como bem dizia no início, estamos no mês da Bíblia, iniciando o mês da Bíblia. Não só nesse mês, mas em todo o tempo, a palavra de Deus, ela é o norte para a nossa vida. Muitas vezes somos nós que rejeitamos, como fez esse povo. No início, nós ouvimos que o povo estava ali alegre, fito. O que é estar fito? É não dar ouvido, é não olhar para um outro lado, mas sim ter um olhar reto naquele que ali está falando ou está fazendo algo. E o povo estava reto, fito, concentrado, compenetrado em Jesus, que ali proclamava a palavra. Mas de repente eles reconhecem, e aqui vem a falta de fé. Quando a falta da fé, ela vem e se apropria ali dos ouvidos e do coração de quem ouve algo e põe em dúvida, a falta de fé é posta em prática também. E esse povo lembra-se, diante de tanto conhecimento, diante da graça, mas por que esse povo começa a falar isso? Porque Jesus diz que o Espírito do Senhor está sobre ele. E proclamar a palavra, refletir e dizer que é um ungido naquele tempo era bem difícil. E ainda mais, Jesus, sendo um conhecido, tinha discípulos. Ter discípulos, andar, fazer com que muitos e muitos e muitos o acompanhem, isso era privilégio para poucos daquela época. E Jesus é o filho de José, é o filho da simplicidade, é o filho da humildade, aquele que veio proclamar a palavra, o evangelho para os pobres, não foi para os ricos. Ele veio libertar os cativos, ele veio dar visão aos cegos, ele veio libertar os oprimidos. Este é o Cristo que esse povo nega nesse dia. E quando Jesus começa a dizer que nenhum profeta é bem-vindo à sua pátria e começa a proclamar vários provérbios, e aí esse povo fica furioso. Esse povo o rejeita, porque a dúvida já bateu em seu coração, a fé já não se tem mais, já não se ouve mais com os ouvidos da fé, já se ouve com os ouvidos do egoísmo, da rejeição.
Esses são os olhos e os ouvidos, a partir de então da falta de fé, meus irmãos e minhas irmãs. Que neste tempo a palavra seja ela doce, dura, seja ela aquela que afaga, seja aquela que nos faz entrar ali em sintonia. Essa palavra é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus, que é aquela que mexe com você, meu irmão. Vá lá e pegue a Bíblia novamente, leve ela a tratar o teu coração, porque muitas vezes nós estamos cheios de tudo aquilo que não nos deixa nos apropriar da graça que Jesus está proclamando. Jesus foi proclamar o ano da graça e aquele povo não aceitou. Muitas vezes esses somos nós. Estamos com uma graça para acontecer e não recebemos. Sabe por quê? Porque o nosso coração está cheio de sujeiras, cheio de coisas que nos impedem de receber a graça proclamada por Jesus Cristo. Meu irmão, que esta palavra venha curar o teu coração, o meu coração, curar as nossas vidas, curar os nossos ouvidos, nos curar de tudo aquilo que nos afasta, que nos tira do caminhar com Jesus Cristo. Amém? Irmãos e irmãs, que seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos na paz que vem de Cristo Jesus. Uma ótima semana, meu irmão, minha irmã, para todos nós. Amém. Hoje